Tá gravando. Se você quiser fazer, Dani, fica à vontade. Tá, vou iniciar aqui então. Então, né, convido a todos para elevar o pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos aqui, né? Mais um dia, mais um encontro, estudando, e que possamos, né, absorver as lições de acordo com a capacidade de cada um nesse momento, e que mais do que aprender, né, que a gente possa praticar o que a gente vem aprendendo a cada encontro, despertando, né, em cada um de nós a nossa consciência, tendo sempre a persistência, o ânimo para ir progredindo e evoluindo a cada momento aí. E que a gente possa estar, né, apoiado pela espiritualidade maior e que a gente possa tirar muito proveito do encontro de hoje. Que assim seja. Que bom ouvir seu sotaque, Daniele. Do Sul, um sotaque bonito. Muito Ah, bom. gaúcho. É, é bom ouvir a voz de todo mundo, assim. É gostoso e muito boa essa oração. Aí Então eu vamos para preciso, os últimos. Como é que é? eu preciso me desafiar mais. Isso, nossa, tá muito bom, muito bonita essa oração, parabéns. Foi de Obrigada. coração mesmo, deu para sentir. Então, né, gente, hoje a gente vai para os últimos capítulos de Nosso Lar. E aí a gente já finaliza. Aí, dia 25, eu e o Roberto estaremos viajando. E aí, no dia, a gente vai começar então. Quer dizer, dia 18 nós não estaremos aqui. Dia 25, então, que dá para começar o encontro. E outro ponto é que a gente tinha sugerido, né, de mudar o horário para as 18 horas, mas aí nesse caso o Guilherme, que faz parte da equipe, não poderia participar, não ficaria a mesma coisa, né? Então a gente mudou para 4h30. Aí, igual a Dani falou que o almoço na casa dela demora, às vezes aqui também é meio complicado, aí pelo menos meia horinha aí a gente ganhou, já tá bom, né? Aí a gente vai vendo ao longo do tempo como é que vai funcionar. Então vamos começar? O capítulo 47, né? Boa tarde a todo mundo, já boa noite, né? Não pegando o Então, microfone. é. Agora já foi. Então, aí o capítulo 47 a volta de Laura. Então, eu tava pensando que a Laura é um espírito que já estava lá há mais tempo, né? Então, o Lísias, que era filho dela, que estava instruindo o André Luiz, né? Dando um monte de informações. Ainda a gente vê claramente que ele tem muito mais esclarecimento que o André Luiz, e a mãe dele, a Laura, a dona Laura, tinha mais do que ele, quer dizer, um espírito ainda com mais horas, né, de trabalho, com muito mais tempo, e estava muito preocupada, né, com a volta à Terra, né. Então você vê a preocupação que os espíritos têm, a não ser espíritos de alta envergadura, o medo que eles têm de voltar a, né, reencarnar, porque por causa que, como ela mesma diz, né, do esquecimento, né, então muita coisa se perde, muitas resoluções, alguns conhecimentos, eles são bloqueados, né, não é que você perde e você não vai ter mais esse conhecimento, tudo. Por isso que a gente tem essas ideias inatas, né, alguns conhecimentos inatos e tudo mais. Mas é muito medo, porque não tem a lucidez que se tem no mundo espiritual, tudo. E ao contrário do livro, né, ou do filme, o Lísias, né, aquela estava lá choramingando com o André Luiz, né, não tem nada disso, né? O Lísias deveria estar preocupado, mas não estava daquele jeito que é mostrado no filme, né? Ele lá lamentando, desesperado que a mãe iria encarnar, enquanto que falando, referindo-se à mãe da Ada Luiz, que mora em esferas mais altas. E a gente vê aqui no livro que é um pouco diferente, porque a mãe do André Luiz também estava prestes a reencarnar quando a gente viu no capítulo anterior. Né? E não foi bem daquele jeito que foi relatado no filme. Né?
Então vamos lá. Aí estava lá, eles estavam se encontrando para se despedir dela, que estava já, né, na iminência da encarnação. E foi um funcionário do Departamento de Contas, que eu creio que seja do Ministério do Esclarecimento, que lá que se faz registros, né, de reencarnações, toda a nossa história pregressa fica de quem está vinculado ao nosso lar, né? Fica registrado lá, tem departamento de recordações, que a gente vai ver isso, né? Nos livros seguintes, departamento de recordações mnemônicas, se eu não me engano, um nome assim. Tem vários registros lá. Então, os conhecimentos, né? Vários tipos de arquivos relativos a tudo que diz respeito ao esclarecimento do espírito. Então, creio que esse departamento seja vinculado a esse Ministério do Esclarecimento. Então, ele veio trazer a ficha de hora dela, né? O tempo global das horas de trabalho dela, que são milhares de horas. Ele não fala, mas mais à frente ele fala que não é todo espírito que vai reencarnar com milhares e milhares de horas de trabalho a seu favor numa comunidade de mais de 1 milhão de habitantes. Que é o segundo relato que é feito nesse livro sobre a população de nosso lar, mais de 1 milhão de habitantes. O que significa isso, né? Imagina, no meio desse 1 milhão aí, pouco de habitantes, vários espíritos são esclarecidos, têm condições de auxiliar, né? Muitos simpáticos trabalharam com ela, então poderia prestar esse auxílio a ela, né? E tanto que o ministro genético comenta que eles estariam perto por causa das questões vibratórias, né? E todo auxílio que ela precisasse, que tivesse eles tivessem condições, iria ser prestado, não só por ele, pelos amigos dela, que foram muitos, né, para o encontro dela, do Ministério, principalmente de Regeneração e Auxílio. Então, esses amigos todos, e além de tudo, os filhos que estavam lá, né, os 3 filhas, mais o Lísia e a neta. Então, ela teria uma retaguarda também forte. Então, não é todo mundo que vai voltar para a Terra desse jeito, né? Eu acho que nós, coitado de nós, se né, tivéssemos esse auxílio. E se a gente, depois do desencarne, na próxima encarnação, viermos com toda essa bagagem a nosso favor, né? De um tempo de esclarecimento no mundo espiritual, mais horas e horas de serviço, então aprendizagem, experiência, muitos amigos, né? Ministros, né? São espíritos mais evoluídos, que eu creio que esses ministros já poderiam não estar em nosso lar, mas talvez a totalidade, eles tinham condições de habitar esferas superiores e estão ali trabalhando, né? Um trabalho de abnegação, né? Para auxiliar aquela população toda. Imagina, são espíritos com mais amplitude perante a vida, né? Mais conhecimento, mais moralidade, sentimento. Imagina com amigos desses também para auxiliar. Né? Fora o marido dela também, que tinha uma condição espiritual muito boa, né? Então ela estava triste, preocupada, porque até o próprio Genésio fala que seria preciso... O Genésio não, foi o Clarencio, não sei se é o Genésio ou o Clarencio, que fala que era preciso tirar os óculos escuros, né, que não fazem ver a encarnação como fosse um exílio amarguroso. É o Genésio que fala isso. Na página 272, ele fala: não pense em possibilidade de fracasso, mentalize sim probabilidade de êxito. Além do mais, é preciso confiar, é justo confiar. Não, em cima, estou lendo na página, um pouco acima. No penúltimo parágrafo, o penúltimo parágrafo da página 272, que ele fala: precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. Aí é preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso. Então os espíritos superiores eles veem aqui a Terra como um exílio, como alguns veem até como um vale de lágrimas, né? Porque não é fácil não para algum espírito que já está no nosso lar, uma condição boa, e colônias, né, similares ao nosso lar. Imagina a mãe do André Luiz, né, uma colônia muito melhor ainda, né? Superior, e ter que descer aqui. Não é fácil. Porque se esquece tudo praticamente que viveu no mundo espiritual. Poucos espíritos que vêm com lembranças mais claras. Não é uma lembrança integral. E tem que passar pelas dificuldades, né? E até mesmo as dores físicas, né? E o próprio
esse próprio servidor aqui lá do Departamento de Contas, que ele fala que ela vem para cá também com pelo mérito que ela tinha, né? Ela vem com um cuidado a mais com relação aos ascendentes biológicos, né? Ou seja, ela vem com uma proteção genética, né, no seu DNA, na sua estrutura toda cromossômica, para ela não ter tantas doenças, não sofrer toda a imposição da lei da hereditariedade. Isso é mais uma prova que a gente tem que espíritos superiores eles conseguem se sobrepor às questões genéticas, né? Aí é explicado para ela aqui que foi feito isso, né? Uma recomendação aos técnicos da reencarnação lá no Ministério do Auxílio para que ela tivesse esse cuidado, né? Aí ela mesmo fala que pediu a providência para que não se encontrasse demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Então ela tinha preocupação em herdar alguma doença. Então ela deveria saber, a família com certeza, ela sabia a família que ela ia reencarnar, sabia de alguns problemas e ela tinha o mérito de não precisar passar por algumas doenças, né? Aqui teve toda uma programação para ela reencarnar. O exemplo desse tipo de reencarnação, toda planejada, minuciosamente, vai estar no terceiro livro, Missionários da Luz. Lá que tem um capítulo, vários capítulos até, né, explicando a reencarnação de um espírito chamado Segismundo, lá que tem uns relatos completos de como se processa a reencarnação de espíritos medianos. Porque nós, né, dependendo dos conhecimentos que já tem, de algum mérito, a gente planeja a nossa reencarnação. Né? Alguns espíritos, eles não têm tanto condições, né, de opinar, mas eles vão anuir com relação ao momento e tudo. Então eles decidem, né? Eles aceitam, né, tudo mais, mas é toda planejada por outros. Outros espíritos ainda inferiores vão sofrer reencarnações às vezes compulsórias, né? Então aquela senhora que é amiga da Thaís, se eu não me engano, que estava falando que ainda tem um conceito ainda um pouco limitado das questões espirituais, quando ela informou que nunca os espíritos superiores passam por cima da liberdade do livre-arbítrio de outro. E passam. Né? Da mesma forma que uma mãe, um pai, passa por cima do livre-arbítrio do filho o tempo todo, da criança, não pergunta se ela quer ir para a escola com 4, 5 anos. E na minha época era com 7, né? Eu lembro que com 6 anos eu escondia atrás do sofá. Eu me escondi para não ir para aula com 6 anos. Escondi mesmo, escondi, tranquei do banheiro, não queria ir para aula. Os pais não perguntam, não. Não perguntam, não. Coloca e pronto. Né? Pergunta se quer comer. Aí tem um jeitinho para lidar, mas se não comer durante alguns dias, vai ter que tomar remédio, alimentação parental, vai ter que se alimentar de alguma forma, senão morre. Então, os espíritos superiores, eles fazem isso com o espírito que não tem condições de decidir. Quando chega a hora de reencarnar, eles reencarnam querendo ou não. Às vezes nem sabem o que está acontecendo, quando vê já estão encarnados. Então passa por cima do livre-arbítrio. E daqui depois a gente leu mais um trecho aqui que a própria mãe do André Luiz relata que iria encarnar o pai com aquelas duas mulheres que o perseguiam. E falou assim, iria sem que eles soubessem. Cadê o livre-arbítrio deles? Né? Eu perguntava, cadê o livre-arbítrio do pai do André Luiz? Não estava sabendo, não. Quando ele perceber, já estava encarnado. Né? Como fala em Minas, né? Onde que eu tô, onde que eu vou, quem que eu sou. Quando vê, já está encarnado. Quem que eu sou, onde que eu tô, de onde que eu vim. Não sabe de nada. Por isso que às vezes muitos espíritos são revoltados, né? Com aquela família. Não tem muito vínculo às vezes. De uma hora para outra tá ali. Eles não gostam. Autistas. Tem muitos autistas que não queriam estar aqui de jeito nenhum. Autismo, de certa forma... Ué, gente, que isso? Estão vendo a gente? Estão ouvindo? Aconteceu alguma coisa na imagem? Deu uma apagada aqui para nós. Nossa, que deu uma... Mas estão ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. A sua imagem, pelo menos para mim, está travada. De vocês. Tá. Travou, voltou. Mas estão me ouvindo, né? Sim. Que tinha dado uma... Aí eu lembrei nesse momento, né? Autismo, do ponto de vista espiritual, pelo que eu já sei,
Nós temos até um livro aqui sobre o autismo do Hermínio de Miranda. Que, em termos gerais, são espíritos que não queriam encarnar, não querem estar aqui. Eles não queriam estar aqui. Por vários motivos, né? Aí eles ficam desligados desse mundo, né? Alguns desprezam mesmo, não querem estar aqui. Então acontece isso, né? Essa coisa toda. Então de vir sem a vontade. Agora ela não, ela é um espírito já de uma certa envergadura já, né? Moral, intelectual, como vai acontecer com esse Segismundo, que estava até abaixo dela, já tem toda uma programação. Então é discutido quem serão os pais. Os espíritos encarregados disso vão até os pais para ver se aceitam aquele espírito reencarnante. No caso do Segismundo, lá a gente vai ver que tinha problema com o pai dele ainda tinha medo dele e tudo, mas aí é feito todo o encontro, né, quando os pais estão dormindo, esse espírito conversa com os pais, os outros auxiliares todos da encarnação vão traçar isso tudo, vão convencer os pais a recebê-lo e tudo mais, quando tem alguma resistência, né? Depois que são escolhidos os pais, faz o quê? Um mapa cromossômico daquele corpo, vai escolher o corpo. Como que vai ser o corpo? É desenhado o corpo e é feito um mapa cromossômico, todo o genoma. É feito tudo isso traçado. Então traça-se doenças que fazem parte do processo de redenção dele, né? Ou de provas. Tanto que no caso do Segismundo ele até escolhe ter um problema cardíaco, né? Com 50 anos, ou 50 e poucos anos. Então, por isso que a Narcisa fala isso. Eu não quero, ela tinha direito, né? E talvez por necessidade da encarnação, ela não sofreria as doenças que a família tem. Às vezes diabetes, pressão alta, ou coisas mais graves. Então ela tinha esse mérito. Então, agora, espíritos muito superiores, eles conseguem, por eles mesmos, superar todas as leis da hereditariedade. Tem exemplos disso aí exemplos de relatos na literatura espírita, que tem a ver com as questões espíritas, mas não está na literatura espírita. Como o caso lá nos Estados Unidos, né? Um casal de negros, né? Descendentes de africanos mesmo, afro-americanos, que os dois negros nasceu deles um filho louro, e foi feito todos os testes genéticos lá e era o filho dele. Então, outro caso que é uma coisa impressionante. Então, o espírito ele quis de alguma forma ou para chamar a atenção do mundo para essas questões. Tem um caso de um espírito também muito famoso aí, que é chamado Le Chapoléon, que ele nasceu numa família francesa, nos Alpes franceses, famílias todas lá muito, muito claras mesmo, louras, de olhos azuis, recessivos, né? Lá nos Alpes franceses. E ele era moreno. Ele era moreno de olhos maiores, assim, bem preto. Tanto que parecia um egípcio. Ele é chamado de o egípcio. E ele não falava. Ele não conseguia falar. Mas a mãe dele sabia que ele conseguiria se expressar de alguma forma, que ele era muito inteligente. E um irmão dele mais velho tinha ido era professor em Sorbonne, a mãe pediu para levá-lo para lá. Um dia esse irmão viu o Chapoléon lendo as escrituras antigas que ele tinha lá. Ele falou que entendia tudo, de grego, antigo, egípcio. Ele era o Ramsés II. É a reencarnação do Ramsés II. Que ao contrário também do que muita gente vê aí nos filmes, não é o faraó do Êxodo. O Êxodo não foi em cerca de 1200, 1250 anos antes de Cristo, foi 1450. Então o faraó do Êxodo era o Tutmoses III, que era filho de Tutmoses II com a concubina. Então não era, é o Tutmoses III que vai ser o Alexandre o Grande, que vai ser o Júlio César e vai ser o Napoleão. É o mesmo espírito. Napoleão Bonaparte, Júlio César, Alexandre o Grande e Tutmeses ou Tutmose III. É o mesmo espírito. Esse espírito é o faraó do Êxodo, né? Moisés saindo do Egito e tal. E saindo do Egito, o Le Chapoléon era um egípcio, era o Ramsés II, e ele sabia tudo do Egito. E tanto que ele ajudou a decifrar a Pedra Roseta, que era um enigma que os grandes arqueólogos tinham no momento e não conseguiam avançar, né, em egiptologia, né? Então é mais uma prova que ele nasceu no meio de uma família
loura, recessiva, então só podia dar louro, porque era os gêmeos dos dois lados recessivos, só podia nascer louro. Nasceu ele moreno, é chamado de o egípcio. Então, os espíritos superiores, a Nete Guimarães fala muito isso, um espírito superior ele consegue superar as questões hereditárias, né? É só... Então, para você ver que as coisas, as questões que a gente estuda aqui nesse mundo, que é o conhecimento nosso, né, de biologia, de genética, é muito limitado. Né, que o espírito conseguir, por si só, superar essas questões todas e nascer do jeito que quer, a aparência. Né? Quando o espírito ele é superior e ele merece, ele vem com a aparência que ele quer. E ontem eu vi no jornal um casal lá do Maranhão, passou no Jornal Nacional, um casal do Maranhão, não mostrou o pai. A mãe negra, nasceu 2 filhas gêmeas, não são univitelinas, nasceram gêmeas, uma branca e uma negra. É mais uma prova que, por algum motivo, elas vieram assim, cada uma do seu jeito, né? Então, porque tinha algum sentido nisso. Então, ela pediu muito isso para não ter doenças, né, hereditárias, que poderiam limitá-la no seu trabalho e também seria um peso, às vezes, e ela tem merecimento para não passar por isso. Isso aqui é muito interessante. Mas aí a gente vai lembrar disso, né? Depois, lá no Missionário da Luz, como que é traçado todo o mapa cromossômico, escolhem os genes, como vai ser o cabelo, a cor do cabelo, como vai ser os olhos, a cor, isso, aquilo, tamanho, as doenças que podem ter. Tudo isso é traçado. Aí, quando traça isso tudo, desenha-se o corpo todo, há o desenho com o mapa, que é o genoma, né? Hoje, fala lá mapa cromossômico, mas tem todo o genoma. E aí escolhe entre o espermatozoide e o óvulo lá, qual o espermatozoide que tem aquela base genética para fecundar o óvulo que está na mulher naquele momento, que vai gerar aquele corpo que é traçado. Então não existe acaso, né? Não existe acaso. E muito planejamento na reencarnação de espíritos medianos. Agora, espíritos que estão altamente endividados, revoltados, aí não há esse planejamento todo. O que acontece? É de improviso. Eles mandam, é o que deu para fazer. A espiritualidade vai lá, por exemplo, carnaval. Tem espíritos lá muito revoltados, aprontou muito, fez muito mal, isso, aquilo. Aí tem lá no carnaval aquela bagunça e tal. Aí um casal, de uma hora para outra, um vê o outro, sai junto e tem uma gravidez. Houve planejamento? Não houve, porque a espiritualidade não tem como saber a decisão, né, de 2 pessoas no meio da multidão. Eles não têm como traçar esse futuro assim, ter essa visão do futuro. De acasos também, né, que eles vão se esbarrar lá no meio de uma folia, tal. Aí tem a gravidez. Quem que vem ali, né? Aí às vezes se der para pegar algum que tem algum vínculo, pode até pegar. Se não, é aqui dali. Imagina moradores de rua, né? Que acontece uma gravidez. Mulheres na Cracolândia que são estupradas. Aí o que acontece? Vem, é aquilo que você merece ser filho. Aí vem uns, eles pegam. Sabe-se lá como que o mínimo de planejamento que a espiritualidade tem para fazer reencarnações desses espíritos que não tem mérito para planejar e nem tomar decisão se querem ou não e vão de qualquer jeito, né? Eu acho importante também falar que na espiritualidade tem os espíritos que são responsáveis por essa questão de planejamento das encarnações. Então são espíritos superiores que têm autoconhecimento, né, sobre a manipulação dos genes e tudo que é preciso colocar em algum espírito no momento que ele vai reencarnar. Os espíritos mais evoluídos, eles conseguem fazer algumas escolhas, né? Quanto mais evoluído, mais ele vai poder ter liberdade para escolher. Mas os menos evoluídos, que não têm muita consciência, não é que eles são jogados ao acaso, né? Esses espíritos também, planejadores das reencarnações, eles também vão atuar, né? Só que aí sem a intervenção pessoal daquele reencarnante. Eles vão analisar os quadros da história dele como um todo, analisar aquilo que vai ser necessário para ele na reencarnação, qual a configuração do corpo, de doenças e tudo que ele vai precisar passar, e aí eles fazem essa programação sem interferência de quem vai reencarnar. Então eu acho também esse ponto bem interessante lá do lado de lá, sobre esses técnicos, né? No nosso lar é explicado melhor no Mensageiros, né, da Luz, os Missionários da Luz. Missionários da Luz, no 3º livro.
dentro do esclarecimento, há departamento de biologia, diz aquilo, tem o departamento de recordações, aí os espíritos vão lá para analisar, ver vidas passadas e decidir sobre tudo isso. Agora, aqueles que não merecem, não tem muito planejamento. Não tem como planejar espíritos que estão vagando nas trevas e chega o momento deles reencarnarem. Como é que você vai planejar isso, né? Aí os espíritos têm uma visão mais ampla, eles sabem mais ou menos que alguns vão ser pais, que aqueles precisam ser reencarnados e alocam esses espíritos aí. Mas esse processo é um processo mais... não é muito relatado pra gente como que isso é feito, e é uma coisa de amplitude muito grande, porque imagina vocês saber pessoas que vão ter gravidez aí pelo mundo, e aqueles espíritos estão vagando que precisam, estão fazendo mal, perseguindo outros e vão reencarnar, né? Não dá para ter muito planejamento, de aceitação nenhuma, né? De compatibilidade, como vai ser o corpo. Então nasce com muita doença, o que tiver. Né? E eles mesmos imprimem, né, na formação pela sua mente doentia, né? Então, esse capítulo, eu acho que em termos gerais, é isso. Ela, a preocupação dela, que é um espírito já mediano, né, com consciência, trabalhador há muito tempo, você vê como ela se preocupa com a encarnação. Outra, que ela vai ter mérito, vai ter muitos espíritos auxiliando ela, inclusive a família. E essa programação que tem, não fala desse planejamento todo aqui, mas tem um planejamento minucioso aqui que durou meses, talvez mais de ano para ela encarnar, né? E aí se alguém quiser comentar, para a gente partir para o próximo, porque a gente tem mais 3, né? Pode falar, Gui. Boa noite a todos. Além do que o Roberto falou, é também importante salientar que esse prodeterminismo, digamos assim, essa herança genética e todas essas questões que englobam a transferência de um espírito do plano espiritual para o plano físico também é assessorada mediante o seu comportamento psíquico. Como a maioria de nós ainda somos espíritos imperfeitos e não traçamos o nosso planejamento, acontece o que Roberto falou. Porém, aqueles que despertam um pouco para as claridades das boas ações, para o bom entendimento, esses planejamentos eles são minorados. No livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, é relatado um acontecimento, carnaval, em que Dr. Bezerra de Menezes está fazendo o atendimento acompanhado de Miranda a uma jovem que, pelo histórico progresso, estava planejado na reencarnação uma expiação. E a expiação se daria, não que a expiação seja o ato em si, mas ela tinha uma expiação no planejamento reencarnatório dela sobre o estupro. Ela vinha passando, ajudando uma senhora que tinha muita debilidade, e na época de carnaval ela não se prestou, o que a maioria de nós faz, na reclusão. Mesmo assim, ela prosseguiu com seu hábito e foi ajudar a senhora. Nisso, 2 rapazes embriagados, festivos de carnaval, a viram, uma jovem moça, ou escura, e pensaram, induzidos pelos espíritos desencarnados em equívoco, no estupro. Só que ela vinha se dedicando ao bem e estava restaurando em si a conduta do Evangelho de Jesus. Então, essa expiação que acho que o Dr. Bezerra fala, que estava programada na reencarnação dela, não foi executada, porque ela tinha reparado o mal que fizera antes com o bem que estava atuando. Então, essa programação ela foi modificada de acordo com o desempenho dela, para apenas, digamos, um susto,
porque uma viatura que passava perto do local entra nessa rua que não era de costume e pega o ato antes de ser consumado, prende os dois rapazes, leva-os à delegacia e ela sai sem maiores danos. Então, além dessa proposta que o Roberto traz sobre a herança genética, sobre o predeterminismo, que é uma situação de estudo do que é melhor para o espírito em aprendizado, ainda tem o nosso desempenho enquanto encarnados para o melhoramento íntimo. É por isso que nos faz tão importantes carregar a cruz dos sacrifícios e das renúncias para seguir a Cristo Jesus. Alguém vai comentar mais alguma coisa? Então, mas na nossa vida aqui, e tanto na reencarnação de qualquer espírito, há o que é livre-arbítrio com determinismo. Né? Quanto mais esclarecido, mais livre-arbítrio tem. E o contrário, né? Aí vai prevalecer o determinismo. Aí na formação do corpo, aí tem o determinismo genético, as heranças da família. Então, quanto mais esclarecido o espírito também, e se ele tiver mérito, se tiver sentido, porque tem espíritos muito evoluídos que vêm cheios de doenças, né? Basta lembrar os espíritos aí, Chico Xavier, tantos problemas de saúde que ele tinha, né? Porque ele tinha também que resgatar, muito ainda coisa para resgatar, né? Você vê, o Chico Xavier não é espírito de altíssima envergadura, mas está muito na nossa frente, né? Pra você ver que nós somos atrasados. Se o Chico, para muita gente ver o Chico como um santo, né? Como um espírito quase redimido, e ele não era espírito redimido, nem em processo de redenção ainda chegando, não, hein? Porque nós temos que lembrar que tem espíritos nós somos da terceira ordem, né? Tem da segunda, os espíritos lá de sabedoria, de bondade, espíritos, né, de conhecimento, espíritos de bondade, espírito de sabedoria, que pega os dois, né? São depois os espíritos superiores, para depois ir para a primeira ordem, espírito puro. Como é que nós estamos longe disso? Mas que se a gente muitos vê ele como um ser quase perfeito, né? Puro, espírito puro, e ele falava cheio de problemas. Quem vai estudar as encarnações do Chico vê como que ele, né, teve várias dificuldades, né? Passou por muita coisa, então ele tomou uma resolução, né, firme de seguir Jesus, de trabalhar por ele aqui. Mas você vê como é que nós estamos atrasados. E ele tinha muita doença, né? Então depende muito. Às vezes o espírito perde também numa vida muito problema de saúde para resgatar e tudo mais. Thaís abriu. Pode falar, Thaís. Eu vou falar, mas vocês dão continuidade, viu? Não, daqui a pouco eu começo. Tem uma partezinha aqui na página 273 que também me chamou bastante atenção. Logo no primeiro capítulo, no finalzinho, capítulo que parágrafo. Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, mas conservam as cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade. E aí eu lembrei do que Gui trouxe também, né? Que a gente carrega nossas tendências conosco quando a gente reencarna, nossos vícios, nossas paixões. Como você também já tinha comentado, Roberto, do cuidado que a gente tem que ter, eu queria dizer isso, com o nosso campo mental o tempo inteiro, de estar trabalhando justamente essa questão do pensamento, das trevas que eu levei no outro capítulo para a questão do coração, para falar de emoções e sentimentos. A gente tem que cuidar muito disso, tem que vigiar bastante e ir buscando o aprimoramento, como o Gui falou, para justamente não cair nesses mesmos erros, nessas mesmas falhas. Então isso mesmo. E ela sabia, é um espírito que já estava com um nível de esclarecimento, mas sabia das faltas que cometeu, né, dos erros que teve, ainda das dificuldades ainda que não estavam superadas, né? Então ela soube identificar, né, ao longo desses anos suas falhas, suas fraquezas e tudo mais, mas quando você volta pelo esquecimento, né, que o choque
da encarnação produz, natural, né? Então você não vai lembrar de muita coisa, então pode voltar, velhos hábitos, né? Tendências e tudo mais. É isso que eu estou querendo dizer. Então aquilo que às vezes ela falhou muito, que ela identificou no mundo espiritual, ela soube trabalhar bem, ela pode falhar. Por exemplo, vou dar um exemplo, um espírito veio aqui e foi alcoolista. Falhou muito, errou muito com o alcoolismo e tudo mais. Aí no mundo aí tem as consequências aqui, problemas físicos, né? Desencarna às vezes com uma cirrose, com outro problema de câncer e tal. Ou então um acidente provocado pela falta de consciência por causa da bebida. Aí sofre do mundo espiritual, depois lá retoma a lucidez, é tratado, melhora, aí tem consciência daquilo. Aí passa-se décadas. Ele vai reencarnar de novo, aí ele já vai ter medo. Será que eu vou tomar essas soluções? Porque um espírito que já teve problema com álcool, com droga, se ele tiver contato de novo nessa vida, a chance de voltar a ter né, a residência do problema é grande demais. É a mesma coisa você parar de beber e ficar 40, 50 anos sem beber. Se você cheirar a bebida de novo, você pode voltar. Os alcoólicos anônimos sabem bem disso. Quem tem problema com álcool ou com droga, basta pensar em beber. Eu já vi caso de pessoa muito próxima que não podia beber de jeito nenhum, só dele pensar em beber já alterava. Eu já vi obsessão e tudo mais. Então, só de pensar. Então aí é um tipo de, né? Sabe, será que eu venci esse problema? Será que eu vou? Imagina vir aqui na Terra e não vai ter contato com álcool. Que família que não bebe? Que meio que você vai ter com amigos no Brasil, tô falando, né? Que não tem problema, a não ser que ele nasça num país muçulmano, rigoroso. Aí vai ter contato com álcool, aí sabe se venceu esse problema, né? Na adolescência não vai ter contato com os amigos incentivando. Então esse é uma das questões. Tem várias outras que você não sabe se superou. Por isso que ela fala, olha, eu curei da ferida, mas a cicatriz está ali, não está muito bem formada, e pode um esbarrão abrir de novo. Então ela sabe que ela tinha, né, como todos os espíritos estão lá, mazelas ainda, dificuldades a superar. Mas ela, né, iria encarnar com esse auxílio todo, com mais lucidez, com uma bagagem boa com mérito, né? Então, e ela tinha esse outro mérito de encontrar ainda com o marido antes, né, que já estava encarnado, o Ricardo, que ela, né, eu já tinha comentado, foi quem comprou aquela casa com os trabalhos dele, né? 30 mil horas de trabalho para comprar uma residência em nosso lar. E ele já estava encarnado, né? Já era uma criança, ele ia despedir dela lá. Então é o próximo capítulo. Vai falar algo? Não, eu ia falar assim que a gente que já tem esse conhecimento, não é que se torna um pouco mais fácil, né, do que aqueles que não têm conhecimento nenhum disso. Então a gente já sabe identificar algumas fraquezas nossas, então a gente fica atento para tentar corrigir, né? Porque a gente já sabe que a gente tem a cicatriz, muita coisa não fechou muito bem. Então a gente já consegue identificar mais, porque a gente que estuda o espiritismo, a gente tende a se olhar mais, né? Então, essa vigilância aí tem que ser bem maior, porque quanto mais é dado, né, mais será cobrado. Então, agora eu vou passar rapidamente para o próximo, né, porque tem mais dois, além desse próximo, que é o culto familiar, 48, né? Então, ela iria encontrar com o Ricardo. Então, o pessoal foi lá para despedir dela e teria um encontro na casa dela mais tarde, ou no dia seguinte. Não estou bem certo, isso não faz muita diferença. Eles iam encontrar para se despedir dela, tudo, e ia ter um encontro com o marido. Só os mais próximos, né? Só os familiares, os amigos mais próximos, como o André Luiz, os familiares, o Clarencio, né? Eles iam encontrar lá. E aí é até relatado aqui que tinha um globo, né? Na sala. Então, a sala na casa da família, né? Da dona Laura. Tinha perto lá onde que eles iam ficar, né, sentados, né, as poltronas, tinha um globo a 2 metros mais ou menos de distância deles. É nesse globo que ele vai manifestar. Como no quarto livro da coleção, Obreiros da Vida Eterna, também um espírito manifesta o nosso lar também num globo.
o Asclepios, é um espírito superior, ele manifesta lá num globo. Porque tem que ter proteção, uma barreira para proteger das vibrações, das emissões, dos pensamentos de quem está ali. Às vezes a euforia, entusiasmo, muita curiosidade. No caso daqui dele, para proteger das emoções, né? Das energias que iriam poder chegar até ele emanadas dos familiares, né? Que seria nada mais do que o marido da dona Laura e futuro marido de novo. E o pai, né, do Lísias, da Judite, da Yolanda, da Teresa, avô da Heloísa. Então, é explicado, né? O amigo lá da família, lá, chama Nicolas, né? O Nicolas, que é amigo dele, explica para ele, né? É para isso, porque ele estava na infância ainda. Então, na infância, até os 7 anos de idade, também é explicado no Missionários da Luz. Até os 7 anos de idade, a reencarnação não está completa. Porque a partir do momento que começa a fecundação, na hora que tem a fecundação, o espírito está totalmente vinculado à mãe, né? Ele vai aproximando, tem todo um processo de restringimento que aqui não vai relatar. Eu acho que o restringimento do perispírito da dona Laura foi feito na Terra, porque ela chega lá com lucidez. Tanto que na hora que o André Luiz está indo, ele vê a fisionomia dela, tudo, quando o André Luiz está indo, tá no grupo, né, que acompanha a dona Laura. Ele identifica a apreensão nela. Então, ela era a aparência da dona Laura. Então, o restringimento, que o perispírito tem que ficar pequeno. O espírito vai ter que ficar pequenininho, vamos dizer assim. É o perispírito que restringe, porque vai encarnar ali o óvulo, né? Aí vai aproximando da mãe, e na hora que tem a fecundação, teve a fecundação, aí já está localizado o espírito ali, num processo totalmente assim de esquecimento. Nessa hora o espírito esquece. Entra no processo de inconsciência e fica próximo da mãe. A partir do momento que vai dividindo, a célula ovo começa a dividir, aí vai ligando o perispírito, célula a célula, né? Aí tem aquela fase de mólula, blástula, depois vem até formar um embrião, depois o embrião até o feto, vai ligando célula a célula. Por isso que é difícil para depois desencarnar, né? Que célula a célula se liga. E vai completando a reencarnação a partir do momento que vai ali o feto ficando pronto, até pronto, que chega um momento que até os 7 anos de idade continua ainda esse processo, que o espírito não tem condições ainda de produzir sangue por si mesmo. Ele é relatado lá. Ele não tem. Então, antes de 7 anos de idade, os laços ainda estão mais frouxos um pouco. Por isso que crianças conversam com um amiguinho aí, invisível. Muitas delas veem espírito. Então, estava fácil para desprender o Ricardo do corpo, né? Mas para levar para o nosso lar precisava de auxílio. Aí ele é levado até lá. Ele iria ficar isolado nesse globo. Ele manifesta, conversa com eles, né? Tanto que antes disso tem todo um preparo musical, com Lísias, as irmãs. Tem um hino que eles compuseram lá, eles cantam esse hino. E o Ricardo vai e manifesta, né? E fala da alegria de estar junto deles e tudo mais. Agradece a Deus por isso tudo. Até que eles também falam para o pai o que eles poderiam fazer para auxiliar. Ele fala que não precisa de nada, que o mais importante era a gratidão de estar junto, né? De saber que eles teriam a mesma família. No caso deles, vai ter a mesma família, né? Ele vai encontrar de novo com a mãe, com a dona Laura, e depois os filhos vão vir. Ele fala isso aqui claramente. Então, não tem muita coisa para falar nesse. Que é mais isso, a parte mais técnica dele é como esse espírito manifesta nesse globo. Né? É para ele ser protegido dessas barreiras. Para ter essas barreiras de proteção, para ele não receber essas energias, né? Que seria da emotividade da família e tudo mais. Essa curiosidade também de quem está ali e tudo mais, para não ir essas energias e poder desequilibrar esse espírito que está ligado a um corpo ainda, um corpo infantil. Mas ele manifesta como Ricardo, como adulto. Então você vê um nível de lucidez, né? Então aí é relatado para ele, tem espíritos que transitam entre dois mundos. Alguns ficam ali, só aqui na Terra. Outros de espírito mais evoluído conseguem
através desse desprendimento provocado pelo sono, ia às esferas superiores, trabalhar, estudar, encontrar com os amigos e voltar. Oi? Através da mediunidade. Da mediunidade também, a Thais citou, né? É. Aí Aí é mais claro. Mas não é menos comum. Agora as pessoas, todo mundo desprende pelo sono, né? Aí encontra. Aí é relatado isso também, né? Que isso acontece, que fala transita entre dois mundos. E no mais é isso, não tem muita coisa. Ah, sim. Aí com isso, né, há essa despedida e o Clarencio informa para o André Luiz que vai levar a Dona Laura, né, para a Terra para esse processo todo da reencarnação dela. E se o André Luiz queria acompanhá-lo, que ele iria ter a chance de visitar a família. Aí que ele fica feliz demais, porque aí, sem ele estar pedindo, chegou a hora dele visitar a família. Depois de um ano de espera. Mais um ano, né? Um ano de trabalho, né? Eu queria ir. Ele estava lá mais tempo. Essa parte também. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, Essa parte é importante. a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Essa parte que eu ia falar também, que é muito importante, até grifado aqui. Muitas vezes nos deixamos desanimar diante das dificuldades e não temos essa clareza de entendimento. Porque se a gente vier com muita facilidade, a gente se perde. Se a gente vier com muita facilidade, se vier um espírito aqui com muita facilidade, mediano, com toda a facilidade do mundo, mas se perde mesmo, né? Aí, imagina, muita riqueza, beleza, mas se perde facilmente. Então, também se não tiver doença, muita saúde, tudo. Então, uma doençazinha ou outra, um probleminha de saúde ou outro, tudo isso nos chama atenção, né? Faz a gente meditar um pouco mais na vida e tudo mais. E às vezes pessoas que têm tudo, têm depressão. Aí também é uma forma de questionar a vida e tudo mais, né? Então, se a gente vier sem dificuldades, aí cair no erro é muito fácil. Por isso ele pediu, o espírito tem lucidez, né? E é isso, né? O Ricardo era bem lúcido já tinha um certo nível de evolução, talvez maior que a Dona Laura, talvez. E o finalzinho já dá a deixa pro 49. Aí se alguém quiser comentar, aí a Miriam já vai pro 49. Não, é o Guilherme que vai falar. É o Guilherme? É o Guilherme. Que é o retorno à casa, que é a grande questão da volta do André Luiz, né, à casa dele. Essa parte é bem emocionante. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu não dei boa tarde para a Muri e para a Cláudia, que entraram aí depois. Boa tarde. Boa noite, né? Boa noite. Então, tá faltando aqui quantos minutinhos para terminar a chamada? Não, peraí. 9 minutos. Pronto, fique à vontade, Guilherme. Boa noite novamente, especialmente a Cláudia e a Muri. E ponderando apenas sobre o nosso título, Regressando à Casa, nós poderíamos trazer uma aula inteira, mas como a disposição de tempo não nos permite, sigamos ao conteúdo. Casa, para o nosso entendimento, ele remete à família, acolhimento, sensação de pertencimento, ou talvez uma estrutura, uma conjuntura, uma arquitetura que está lá. André Luiz, como nós viemos acompanhando por 48 capítulos, dotava a imensa ânsia de retornar ao lar, não acabar. E eu achei muito interessante, muito perspicaz a escolha do título. Porque André Luiz gostaria de retornar à casa dele, mas é dito que ele retorna à casa.
Descobriremos então ao decorrer do capítulo qual é a casa que André Luiz vai voltar. Passada essa história que Roberto já dedilhou para nós, essa expectativa, essa ânsia de ver a mulher, as crianças, tudo naquela experiência saudosista, onde é dito que os ventos sussurravam, que as azaleias e as rosas compunham o jardim, trazendo um perfume naquela quadra primaveril. André chega e se depara com uma cena um pouco curiosa. Onde estará aquele porta-retrato que tinha a foto da família? Onde estarão todos? De repente, então, ele vê saindo o médico do quarto principal, junto com a sua Zélia, sua ex-esposa. Então, eles conversavam rapidamente sobre Ernesto, que não tinha condições favoráveis de saúde, visto que, atacado por uma pneumonia, se encontrava confrangido pelas disposições orgânicas. Há um susto. Quem é Ernesto? Por que Zélia está tão emocionada com ele? Onde estão meus filhos? Ele de repente encontra duas. Onde está o meu filho? E aí nós entramos nessa questão de meu. André Luiz ainda estava dotado dos sentimentos mundanos, das posses transitórias. Minha mulher, meus filhos, minha casa. Meu. E mediante essas posses transitórias, ele ainda estava, de certa maneira, preso às concepções que deveriam ter sido modificadas enquanto ele estava trabalhando. Mas, graças a Deus, nós sempre temos as oportunidades de modificar os conceitos. André, neste momento, ele ainda pairava sobre a terra, estava muito ligado. E por conta disso, apesar de ter conquistado um pouco menos de orgulho nas tarefas do exercício humilde que nosso lar lhe pôde proporcionar, ele ainda estava na terra. A casa ao qual ele se vinculara, que neste momento era o corpo somático, que já estava debaixo de, no mínimo, 7 palmos na terra, ele ainda estava vinculado. Ele ainda achava que era o mesmo médico, com o mesmo consultório, empossado da mesma esposa, dos mesmos filhos, e esquecendo que a passagem para o túmulo não apaga os laços, mas reformula-os. Visto que, como bem diz Dona Zíbia Gasparetto, ninguém é de ninguém, todos nós temos compromissos com o espírito que somos e mais além para com Deus. Se, pois, compreendemos que todos temos compromisso para com Deus, temos, da mesma maneira, na mesma proporção, compromissos com a humanidade inteira e não apenas com as vinculações familiares, com as constelações ao quais somos vinculados por melhor compreensão, aprendizado e aprimoramento do espírito imperfeito que nós somos. E aí eu quis trazer essa habilidade de posses transitórias e conquista do espírito para nós vermos que elas acontecem no mesmo local, na mesma situação, no mesmo espírito.
Enquanto em algumas coisas ele conquista, como a dosagem do orgulho, a dosagem da vaidade, através do trabalho sincero, do serviço de atendimento ao outro, ele ainda mantém aquele desejo das posses transitórias. E esse regresso à casa é importante para salientar não só regressar à terra, às paragens que ele costumava habitar, mas é tornar a ver, rever as emoções e os sentimentos que nos conduzem. Porque enquanto no ambiente equilibrado, digamos assim, para mais fácil a exemplificação, enquanto numa casa espírita somos ótimos espíritas, somos educados, nós somos bem-humorados, somos prestativos, somos a melhor pessoa do mundo. Mas para o convívio familiar, nós muitas vezes somos ríspidos, mal-humorados, como Miriam quando acorda cedo demais. Então a gente tem que passar por esta situação para trazer, então, as conquistas do espírito acima das posses transitórias. Quando Miriam descobrir, ela ainda não descobriu não, tá? Mas quando ela descobrir que o sono vai fazer parte cada vez menos da rotina de espírito que ela vai se desprender da posse transitória da sua necessidade. Então conquistará em seu espírito a liberdade desse mau humor. É assim que funciona a dualidade que nós carregamos entre sombra e luz para uma conquista de uma saúde integral. E aí nós, avançando na questão da narrativa, André Luiz, porque ainda atrelado nas posses transitórias, esquecendo momentaneamente a conquista do espírito, teve ímpetos de matar Ernesto. Quem é este homem que ousa estar com a minha mulher? Porque Zélia cita que não conseguiria suportar uma segunda viuvez, então ele ligou os pontos e disse: ela se consorciou de novo, ela me traiu. E ele é o responsável. Ou provavelmente criando alguma alusão narrativa na sua mente de que ele a seduziu. E é engraçado, porque quando nós temos um objeto que queremos, não necessariamente que amamos, nós retiramos dele todas as imperfeições cabíveis e observáveis para dizer-lhe perfeito. Então, o nosso objeto de afeto, o nosso objeto de querer, ele não é mal criado, foi questão das circunstâncias, ele não é raivoso, foi porque alguém pisou no calo dele, foi porque ele estava cansado, foi por isso, foi por aquilo. Então nós vamos procurando subterfúgios para fazer como se fosse um escape daquela situação. E é o que André Luiz faz quando tem um ímpeto de acabar com o Ernesto. Porque ele não debitava nada a Zélia. Zélia era como uma criatura santa, perfeita, e foi maculada por Ernesto. Mas, graças a Deus, a conquista do espírito, mesmo sendo esquecida pelas posses transitórias, ainda reina na consciência da criatura. Porque ao mesmo tempo que ele teve ímpeto que vem da reatividade animal, do instinto da criatura primitiva, ele pensou. Ele viu entidades inferiores cercadas ao leito de Ernesto. Pensou em tudo que ele aprendeu que nós vimos nesses 48 capítulos e falou: meu Deus, eu não posso contribuir com isso. Eu tenho que aceitar.
E há uma certa sensação de impotência, porque nós queremos que as leis de Deus sejam regidas mediante o que nós achamos melhor, trocando, quiçá, o nosso lugar com a divindade. E aí nós nos sentimos impotentes, porque queremos modificar os rumos tomados na nossa existência com a consciência que temos atualmente. Só que a nossa mundividência, a partir da nossa consciência, ela é muito rasa, ela é muito escassa, ela tem uma visão limitada. Então, o que fazer? Clarencio vem para aconselhar André, eles têm um diálogo um pouco emocionante, e ele coloca assim: compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade de testemunho. Nós temos a precisa impressão de que dor e sofrimento são inúteis para a vivência corpórea e para a vivência espiritual. No entanto, se nós as temos, é porque são infinitamente respeitáveis e educacionais, visto que permitidas pelo Criador. Não vamos aqui adentrar nos conceitos psicológicos de dor e sofrimento, mas quem quiser a indicação, Daniele, que está com a biblioteca já quase completa, no livro 3 da série psicológica de Joana de Ângeles, livro Plenitude, ela faz um tratado, uma abordagem muito interessante sobre dor e sofrimento. Traremos aqui simplesmente que a dor é um processo natural do espírito e o sofrimento é o alongamento da dor mediante a indecisão e a não aceitação do processo natural de educação para o espírito que está em ascese. Eu acho que eu falei um pouco rápido, mas eu acho que deu para entender. Se não der, vocês me avisam. E por conta dessa dor, esses testemunhos se fazem necessários para consolidar no espírito uma experiência que faz parte da sua educação. Lembremos das histórias que Roberto conta muito melhor, dos primeiros mártires do cristianismo, ao qual marchavam para as arenas, seus corpos eram puxados por animais, seus corpos eram pendurados nas estacas de madeira. Tudo isso para mostrar que o cristianismo, a doutrina deste carpinteiro nazareno, não tinha a menor influência, o menor destaque na vida daquelas criaturas. Mas quando o planejamento é baseado na verdade, não há tempo o suficiente de dor e sofrimento que o possa reter. Então, assim como o cristianismo se fez presente, foi um pouco deturpado, está sendo resgatado aos poucos, porque é natural da nossa imperfeição. André Luiz agora resgata tudo o que ele aprendeu em nosso lar, redivivo para as qualidades espirituais, aplicável aos testemunhos que a todos aguardam. E aí, porque já vamos chegando ao nosso horário, eu gostaria de finalizar só com mais uma frase, mais um conceito. No final, a última página do capítulo 49, é dito pelo próprio André Luiz, dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor
começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. André Luiz agora fecha um ciclo de pensamento do que ele era para o que ele será. É o que nós chamamos de vir a ser o devir psicológico e também é apresentado pela benfeitora Joana de Ângeles. Então ele reconhece a sua imperfeição, ele reconhece a atitude da ex-esposa, reconhece Ernesto como irmão em humanidade, irmão perante Deus, apesar de não ter ainda os ímpetos dínamos do esforço para ajudá-lo, ele já está no primeiro processo de renovação, que é o da aceitação da realidade. Então ele pretende colocar esses ensinamentos do amor como seu vir a ser, como o que está destinado para aquele que prossegue nas marchas do amor. Então, nós vemos André Luiz regressando à casa, mas não à casa ao qual nós tínhamos o pensamento, a casa material, o domicílio. Nós vemos André Luiz regressando à casa do Espírito, o amor, o perdão, a indulgência, a beneficência, a benevolência, todas conduzidas pela caridade para o Criador. Gente, eu fechei a câmera porque tá travando muito, o clima aqui tá ruim, então eu não sei se tá travado aí pra vocês agora. Se tá travada a nossa imagem? Então eu vou tirar a imagem, né, porque senão eu vou ficar com essa cara travada aí. Mas aí eu vou falando. Bom, finalizado esse ciclo do André Luiz, né, porque ficou bem claro pra gente que essa vinda à Terra seria uma grande provação daquilo que ele aprendeu durante um ano em nosso lar. Depois de ponderar muito a respeito da preparação do André Luiz, se ele estava preparado, né, para enfrentar o que ele viria de enfrentar, o ministro aprovou a sua ida para lá. Então não foi à toa, ele já sabia que o André Luiz já tinha um cabedal de ensinamentos para poder enfrentar tudo aquilo que ele haveria de enfrentar. Então é muito bonito vendo que ele consegue, mesmo diante do momento que ele fica triste, vendo a mudança do antigo lar, da perda, né, entre aspas, da esposa, dos filhos, que ele agora passa a ver como irmãos em humanidade e não como seus, propriedade de sua, né? Então ele começa a fazer um esforço para colocar em prática tudo aquilo que ele vinha aprendendo em nosso lar até ali. E aí ele começa: na segunda noite sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual por meio do amor e do entendimento recíprocos. Ou seja, quando ele estava em nosso lar, ele estava envolto em energias amigas, de protetores, de amigos. Então isso, o amor alimenta a alma. Então lá ele tinha todo o amparo. E ali, naquele momento que ele estava sozinho diante da provação dele, da maior provação até o momento, porque ele descreve que essa visita dele ao lar fez com que ele sofresse muito mais do que ele sofreu no umbral. Mostrou que naquele momento ele estava sozinho e estava sem os alimentos, sem os amigos, sem o amor que ele recebia lá em nosso lar. E aí ele diz que compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Aí André Luiz já mostra um avanço muito grande, né, conseguindo mesmo colocar em prática os ensinamentos. E aí ele aproveitou todos aqueles exemplos que ele viu em nosso lar
para começar a ponderar naquela nova configuração familiar dele. Então ele lembrou da sua mãe que sacrificou pelo seu pai e pelas amantes dele, a ministra veneranda que trabalha há muitos séculos em prol do grupo de familiares dela que ainda estavam errando aqui na Terra, da Narcisa que ficava se sacrificando nas câmaras, buscando se redimir para poder reencarnar e ajudar antigos afetos seus, da Hilda que havia vencido o ciúme. Então, vários outros casos que ele teve oportunidade de acompanhar lá em nosso lar, e agora seria o momento dele ver aquilo e falar: eu também posso, eu aprendi isso, é o que é certo, então eu vou tentar aplicar. E isso para uma pessoa que era egoísta, que era possessiva e principalmente que voltou na Terra com toda a intenção de encontrar tudo como estava e não encontrou, já é um passo muito grande. Então ele diz que deliberou colocar acima de tudo o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. Essa parte aqui eu achei linda, porque de fato ele começou a se entender como irmão daqueles companheiros de evolução, daqueles que antes eles considerava seus, né? E aí ele fala: e se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance, ou seja, para ele seria muito difícil ver a esposa, que ele achava que era dele, com outro. Mas aí ele começou a ponderar tudo aquilo que ele já havia aprendido até ali. Ponderando, ele tomou uma decisão, porque nós temos esse poder de decisão na nossa vida, né? Ele poderia muito bem se revoltar, poderia ficar chateado, mas depois de tudo que ele já aprendeu até aquele momento, ele resolveu, ele optou por vencer essa aprovação. E aí, entendendo que aqueles que eram a antiga família dele agora eram seus irmãos, e que o Ernesto era também um irmão seu, ele começou a ponderar que ele deveria ajudá-lo. E uma coisa que eu achei muito importante nesse ponto é o seguinte: o André Luiz, quando ele fala que não seria justo, né, ele condenar a Zélia, porque se fosse ao contrário, talvez ele também teria feito a mesma coisa, a gente tem que pensar também na situação da Zélia. Naquela época, né, ela, mãe, provavelmente ela não trabalhava fora, porque naquela época as mulheres não trabalhavam fora. O André Luiz era médico, tinha uma boa condição de vida, e eles tinham 3 filhos. Uma mãe que fica sem o marido, ela fica sem um amparo. Então, a gente teria que pensar, o André Luiz, ele saiu da zona do personalismo, ele parou de pensar somente em si, nas perspectivas que ele esperava, nas expectativas que ele tinha com relação ao que a família dele tinha que ser para com ele, a gratidão que eles teriam que ser, a fidelidade a ele, e começou a ponderar na Zélia, na necessidade que ela teria de refazer o lar, porque ela, senão ela poderia ficar abandonada sozinha e sofrendo grandes dificuldades, né, com filhos ainda pequenos para cuidar. E você ver dessa forma, enxergar dessa forma, é um avanço muito grande em cima do egoísmo destruidor que ele fala aqui mais para frente, né? Então, o que ele faz? Decidido a isso, a ajudar, a mudar a sua atitude mental, ele passa 20 minutos, né, em rogativa, pedindo auxílio da Narcisa, porque lembrando dos ensinamentos de nosso lar, né, que ele até viu com Tobias, que as pessoas que se encontram afinadas, elas podem dispor da vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Está lá na página 291. Então, ele resolve colocar em prática isso, porque sozinho ele não conseguiria auxiliar. Ele queria auxiliar, mas sozinho ele não conseguiria. Até porque ele estava longe das das fontes de alimentação dele, que era o amor e o apoio dos amigos. E aí ele passa 20 minutos ali naquela concentração, naquela oração, e quando de repente a Narcisa chega para ajudá-lo. E aí ele fica imensamente feliz, porque já é mais uma conquista, né, de poder se comunicar através da telepatia. Então ele já fica muito feliz com isso.
E aí esse ponto aqui eu também achei muito interessante, que nós vamos entrar em um outro ponto, que é com relação aos fluidos, né? Que na página 92, lá no começo, fala: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores, elas nos auxiliarão eficazmente. E aí ela se concentrou, fez um chamado que o André Luiz não conseguiu identificar, e servidores do reino vegetal vieram para atendê-los. Esses servidores são espíritos ainda no início da escala evolutiva, que trabalham no auxílio no reino vegetal. Eles colhem os fluidos que emitem os vegetais e que são utilizados por nós mesmos, né, para curas e etc. O Guilherme deve saber disso, a Thaís também, por conta de reuniões mediúnicas. Em muitos relatos dos livros do Manuel Filomeno de Miranda, há a descrição de espíritos que vêm buscar na natureza fluidos para levarem em reuniões mediúnicas, para atender enfermos, ou para atender algum ente querido que um espírito esteja tutelando. Então, eles vão até a natureza, buscam esses fluidos para poder levar para aquela pessoa, aquele espírito que esteja necessitando. É como se fosse um alimento, né, um remédio. A natureza, o que de remédio tem na natureza é fora da nossa compreensão ainda. Mas existem essas entidades que ainda estão no começo do processo evolutivo e que manipulam essas energias. E aí os espíritos recorrem muito a eles para poder pegar esses fluidos, né? E aí, com os fluidos em mãos, a Narcisa manipulou uma substância para poder aplicar em Ernesto, a fim de que ele melhorasse. Além do mais, a Narcisa também aplicou passes, né, antes disso, para que as entidades que estavam ali querendo adiantar o processo desencarnatório de Ernesto saíssem dali, e começou a aplicar o remédio ao Ernesto. E aí o médico, voltando no dia seguinte, disse: verificou-se esta noite extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. E de fato era um milagre da natureza, porque foi colhido o remédio ali na natureza mesmo. E aí ele fala: reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Então, quando ele pôde verificar que a sua renúncia, o seu esforço gerou um resultado positivo, ele já sentiu dentro dele, né, que alguns laços de inferioridade foram rompidos. E isso é uma conquista muito grande. Pode parecer pequeno, mas para quem chegou em nosso lar do jeito que chegou, isso é um avanço enorme. E tudo devido à escolha dele. Ele resolveu vencer a prova, ele foi forte, né? E aí, através disso, como ele rompeu laços de inferioridade, como consequência, pela primeira vez ele experimentou a possibilidade da volitação, porque é como se ele despojasse de pesos inferiores. Porque, como a gente viu lá no início do livro, só volitava em nosso lar quem já tinha menos, era menos inferior, né? Tinha menos laços inferiores, o jungindo ao solo, vamos dizer assim. Então, essa parte aqui foi muito bonita, porque é uma conquista pessoal dele muito grande. Então, aí ele explicou também, né, que a maioria em nosso lar já pode volitar, mas não volitam por uma questão de solidariedade aos outros, que têm ainda laços de inferioridade o segurando, né? Então, ele diz que naqueles rápidos 7 dias, ele aprendeu preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítimas. Não por acaso, ele foi levado naquele momento para a Terra. Ele já estava preparado e ele conseguiu, ele escolheu vencer. E aí, quando ele vai chegando ali em nosso lar, eu até emociono, vocês me desculpem. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Então, ele ficou até sem saber como reagir, porque eram
no lar dele, que ele achava que era dele, que ele achava que era proprietário daquelas pessoas, ele foi para receber amor, carinho, talvez ver os seus amados lembrando dele, e ele teve uma grande decepção, mas ele escolheu pelo amor e ele venceu a aprovação. E chegando em nosso lar, ele encontrou os seus verdadeiros afetos. Os amigos, as pessoas que estavam do lado dele, as pessoas que o amavam. E ele ficou mesmo sem saber como reagir ali. E aí foi quando o ministro Clarencio, que era o responsável por ele ali em nosso lar, diz: até hoje, André, você era meu pupilo na cidade. Mas doravante, em nome da governadoria, declaro-o cidadão de nosso lar. Então, até aquele momento, ele era tido como um pupilo, como alguém em tratamento, alguém que estava doente, alguém que precisava de cuidados. Mas depois dessa prova, que ele conseguiu vencer com galhardia, ele conseguiu o seu título de cidadão. E aí ele termina: e considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços fraternais de Clarencio, a chorar de gratidão e de alegria. Encerrou. Aí acaba essa história, né? Então ele era protegido, né? Ele estava sobre a tutela do Clarencio, e agora com isso ele prova que ele tinha condições de ser cidadão e recebe lá do governador esse título, né? Já é um cidadão nosso lá. Então, gente, aí nisso a gente termina o primeiro capítulo. Se alguém quiser colocar alguma coisa referente a esse último capítulo, fique à vontade. É um capítulo bem emocionante mesmo, né? Uma coisa que eu achei um pouco diferente do filme é que no filme o filho dele tá estudando medicina, todo centrado, né? E o filho dele tava meio perdido, né? Meio revoltado no mundo, né? Uma filha tinha se tornado espírita, a outra não, né? Mas aquela que casou, que tinha um filho já, né? Ele já tinha um neto. Ela já era espírita. Aí eu tava lembrando do pai. E a mãe não deixou. Mas tem umas coisas assim, né? Que o filme, às vezes, eu acho que o filme. Eu acho que não perderia nada se ele fosse mais fiel ao livro. Né? É um pouco diferente, né? Quem vê só o filme. Também não dá para relatar o livro todo, né? No filme. Mas é muito interessante, muito aprendizado nesse livro, né? E ele abre as portas para os outros, né? Então, assim, como teve a encarnação da Laura, depois lá vai ter o Segismundo, lá mostrando como que é o processo encarnatório. Vai ter também acho que no Obreiro da Vida Eterna, o desencarne do Dimas, aí como que é um processo de desencarne detalhadamente. Então, é como se fosse assim, o livro dos espíritos e vem os outros, né? Do Pentateuco. Aí das obras básicas. Aí esse aqui abre para os outros também, né? Aí começa a história do André Luiz. Esse negócio da volitação também é interessante, porque a volitação você precisa desenvolver inteligência e sentimento. Não basta desenvolver muito um desses atributos, não. Tem que ser os dois, um equilíbrio. Ele já tinha inteligência, já adquiriu conhecimento, então ele precisava desenvolver o sentimento. Então, desapego, raiva, rancor, possessividade. Na hora que ele fez isso, ele desenvolveu a asa né, do sentimento, da moralidade, aí ele consegue volitar. E os espíritos, eles deixam de volitar para não ofender o outro, também de emitir luz. Chega um momento que o espírito emite luz própria e eles apagam essa luz, às vezes, para não ofender outros, ou para não ser visto e tudo mais. Né? Então ele começa a melhorar, né, evolutivamente, tudo. E aí começa a história, agora que está começando. Oi, gente, alguém gostaria de falar alguma coisa? A gente já pode finalizar? Então, só para reforçar, né, a semana que vem nós ficaremos sem o estudo. Aí é bom que aí uma semaninha para quem não tiver o livro providenciar, para dar uma descansada na cabeça. E aí, no dia 25, a gente já começa o livro Os Mensageiros. Então, eu conto com a presença de todos vocês. Vocês aqui são muito importantes. Eu gosto muito de cada um de vocês, cada um tem a sua característica, né?
E aí vamos ver se cada um consegue criar aí mais coragem para poder falar, para poder colocar suas opiniões, porque todas as opiniões são importantes. Pode falar, Dani. Eu até queria fazer uma pergunta com relação ao próximo livro. A gente vai seguir fazendo 3 capítulos por encontro, é isso? São capítulos maiores, né? Por isso eu questiono. A gente vai seguir fazendo 3 a cada encontro? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada no livro, né, para fazer o planejamento, e aí eu mando lá no grupo. Aí eu coloco as enquetes, né, para a gente poder decidir juntos com relação à quantidade. Porque eu não me lembro direito do tamanho dos capítulos. Se for muito grande, aí fica muito... Aí fica muito corrida, é. Aí você vê direitinho que dá pra encaixar aí em 1h30. Vai ter que ser de 1h30, né? Porque vai ser 4h30 até às 6. E às 6 tem outras pessoas que têm compromisso. O Guilherme tem, não sei se mais alguém tem. Às 6 horas, aí tem que encerrar às 6 horas. Aí também, gente, vocês fiquem à vontade para dar sugestões, né, de maneira geral, com relação ao estudo, para a gente poder ir sempre melhorando, né? Como eu disse lá no começo, é a primeira vez que a gente dirige, né? Vamos dizer, está à frente, né? De um clube de livro. Na verdade, nem é um clube de livro mais, é um grupo de estudos, né? Então, vocês fiquem à vontade, que às vezes alguém já teve experiências, né, com isso, então sempre podem dar sugestões, são sempre muito bem-vindas, tá? Então, gente, um abraço a todos, um final ótimo de domingo, uma excelente semana. E aí, eu vou pedir pro nosso amigo Guilherme, ou alguém, não sei se alguém quer fazer a oração final. Trouxe só a mensagem. Então, fica à vontade. Se alguém quiser fazer a oração depois da mensagem, não tem problema nenhum. Aproveitando a emoção que nos toca com a redenção de uma alma perdida, nosso querido amigo de todas as horas, André Luiz, com o seu gênio de curiosidade palpitante e ainda se redescobrindo na eternidade dos atos de perfeição. Trazemos para junto do nosso coração a homenagem do dia de hoje, o Dia das Mães. E escolhemos especialmente um poema, como já de esperado, que está no livro Dádivas de Amor, pela nossa querida amiga benfeitora Maria Dolores. O poema em questão se chama Minha Mãe. É o capítulo 13 deste pequeno livro e começa assim: Lembro-te, mãe, revendo a nossa casa, o pequeno jardim, o poço, a horta, o vento brando que transpunha a porta, afagando o fogão de lenha em brasa. Esfregavas a roupa na bacia, eu ficava na rede aos teus desvelos. Depois vinhas, beijando-me os cabelos, a embalar-me cantando de alegria. Dorme, dorme, prenda minha, dorme agora, meu amor. És a joia que eu não tinha, prenda minha flor. Lá no céu tem 3 estrelas, prenda minha, todas são de prata e luz. Lá no céu você me veio, prenda minha, por presente de Jesus. E lá se foi o tempo ante as mudanças, cresci, fiquei rebelde, estradas novas, entrei num mundo grande em grandes provas, carregando saudades e esperanças. Hoje volto a rever-te, mãe querida, quero dizer-te minha gratidão, que és o amor, sempre amor em minha vida, e a própria vida do meu coração. Então, que possamos ficar extasiados entre as emoções de André e das mães, auxiliando-nos a compreender cada dia mais, um pouco a mais, o amor que vem de Deus
e deve se transformar em ações de equilíbrio e de paz. Que assim seja. Assim seja. E é isso, pessoal. O início de uma jornada de 13 livros aí, agora 12. Já vencemos um. Então, até a próxima.